1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre algo que determina o destino de nossas vidas, que é cumprir o propósito que Deus tem para nós. Muitos de nós, meus irmãos, começamos bem na caminhada, mas poucos terminam bem. E muitos de nós recebemos chamado, mas poucos permanecem fiéis até o fim. E a palavra de Deus é muito clara. Deus honra aqueles que o honram, cumprindo o que ele determinou para as suas vidas. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos ensina que Deus não nos criou por acaso. Antes mesmo de você nascer, ele já tinha um plano. Você não está aqui só para trabalhar, casar, ter filhos e morrer. Você foi criado para cumprir um propósito eterno. José do Egito, meus irmãos, ele entendeu isso. Mesmo vendido como escravo, mesmo preso injustamente, ele nunca perdeu de vista que Deus tinha um propósito com sua vida. E por causa disso, ele foi honrado. E Paulo, meus irmãos, também. Ele diz lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 26, ele dizia assim, que não corro como quem corre sem objetivo. Ou seja, ele sabia para onde estava indo. E a pergunta que fica para nós é: você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? E mais importante, você está cumprindo ele? Meus irmãos, cumprir o propósito não é fácil. Exige renúncia. Exige dizer não para muitas coisas boas, para fazer a única coisa que Deus mandou. Agora vejamos aqui um contraste na Bíblia, O profeta Eli e seus filhos conta essa história lá em 1 Samuel, no seu capítulo 2, que eles conheciam o propósito de serem sacerdotes. Mas eles desprezavam a Deus, comiam a gordura das ofertas, deitavam-se com as mulheres que serviam na tenda. E qual que foi o resultado, meus irmãos? Deus os rejeitou. A família de Eli foi cortada. Já Samuel, meus irmãos, mesmo sendo criança, ele já dizia: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Ele cumpriu, meus irmãos, o propósito de ser profeta e juiz fiel. E Deus honrou Samuel durante toda a vida. Davi também, meus irmãos, ele poderia ter matado Saul várias vezes, mas ele disse: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, Davi, ele esperou o tempo de Deus. E qual foi o resultado? Deus o honrou e fez dele o maior rei de Israel. Então, meus irmãos, quem cumpre o propósito, ele enfrenta oposição, solidão, incompreensão e demora. Mas quem persevera, Deus honra, meus irmãos. Quem cumpre o propósito ali, enfrenta oposição. Às vezes você está se sentindo isolado, incompreendido. E isso, meus irmãos, é Deus trabalhando na sua vida. Ou seja, Deus, ele vai arrancar tudo que não presta do seu caminho. E às vezes você acha que você está sozinho, portas estão se fechando para você, mas isso é Deus já te separando para cumprir o propósito dele. Meus irmãos, quando eu decidi fazer esse vídeo, falando sobre cumprir o propósito de Deus, eu lembrei da história de um amigo aqui, um irmão na fé, que me contou que quando ele estava começando a ir na igreja, irmão, essa história é muito engraçada. Quando ele contou pra mim, eu não consegui parar de rir. Meus irmãos, ele começou a ir na igreja, a caminhar na fé, e aí ia ele e mais um irmão, e tinha mais um outro rapazinho lá da igreja. Então, meus irmãos, esse meu amigo e o outro companheiro dele lá, eles trabalhavam numa loja de frios. E esse outro irmão, o terceiro irmão, lá da igreja, vivia falando pra eles: ai, Deus tem que me arrumar um serviço, Deus tem que me arrumar. E aí, esse meu amigo, ele sentiu no coração de fazer um propósito, Falou assim: vamos fazer um propósito com Deus? Aí ele falou assim: vamos orar, vamos jejuar aí por 21 dias e Deus vai abrir uma porta de emprego pra você. Pode ter certeza disso. Aí os três concordaram e começaram nesse propósito, E o jejum deles era da meia-noite ao meio-dia. Então ele disse que no começo ele foi bem penoso, porque ele trabalhava na loja de frios, ele e um amigo dele. E eles chegavam lá e o pessoal, tomando café ali com queijo, presunto, uma mortadelinha ali.
E aí eles ficavam ali, né, com fome, né? Só tomava água, porque o jejum deles era até o meio-dia. E aí, meus irmãos, olha só pra você ver que engraçado. Engraçado pra mim, né? Não pra eles. Meus irmãos, o outro amigo dele que tava no propósito saía dessa loja ali de frios às 19 horas, né? E aí ele seguia pra outro trabalho dele, que era num carrinho de lanche. Ali perto mesmo onde que eles trabalhavam. E aí, meus irmãos, ele saiu do carrinho de lanche por volta assim de 1 hora da manhã. Quem que ele encontra na avenida comendo um lanche lá com a boca cheia de milho ali, comendo um x-bacon? Ele encontra o outro irmão que tava precisando de emprego ali comendo lanche, rapaz. E aí, o que ele fez? Voltou pra casa injuriado. Aí chegou nesse colega meu e falou pra ele, pô, nós estamos fazendo jejum pra ele arrumar um emprego aí. E aí nós passei lá na avenida ele comendo lanche lá, vai pra você ver. E nós passando fome aqui, aí deu uma desanimada, né? Aí o colega meu falou, não, nós fizemos uma promessa pra Deus, vamos cumprir o propósito pra com Deus, né? E também ele pode ter... Olha pra você ver, ó, o colega meu ainda deu o benefício da dúvida, né? Não, ele pode ter se equivocado, né? Pode ter se enganado. Beleza. Aí tá. Passado mais uns dias, esse rapaz saiu do carro de lanche de novo, que ele trabalhava, e quem que ele encontra na avenida comendo um x-tudo lá, enquanto os dois estavam passando fome ali com jejum? O rapaz que tava precisando de emprego. De novo. Aí chegou nele e falou pra ele de novo, ó, o rapaz tava comendo lanche de novo, rapaz. Acredita nisso? Aí ele, não é possível. Aí ele falou assim, não, mas vamos continuar porque nós prometemos pra Deus, né? Deixa ele. Aí eles continuaram, né? Porque ele falou que chegou na casa dele, ainda dobrou o joelho, foi orar pra Deus ainda e falou, Senhor, nós estamos aqui no propósito e o nosso amigo aí não tá nem aí. Aí disse que Deus, né, ele abriu a Bíblia ali e disse que Deus deu uma resposta pra ele, que tava ouvindo a oração dele. Então, meus irmãos, terminado o jejum, o que aconteceu? Olha pra você ver como é que Deus é bom e Deus é tremendo. A moça onde que eles trabalhavam, que era dona da loja de frios, falou pra eles que tava precisando de mais um rapaz pra trabalhar, porque a demanda tava grande. E aí esse amigo indicou ele, falou, tem um amigo aqui que tá precisando do emprego, tal. Aí ela falou, tá ótimo então. Contratou o rapaz. Aí foi trabalhar lá com eles. Aí chegou a hora de dar um enquadro, né? Chegou esse amigo meu da igreja e mais o outro amigo aí que tava no propósito, falou pra ele, Deus abriu essa porta pra você porque Deus honrou o nosso jejum. Mas foi o jejum que nós fizemos, não você, porque você tava lá comendo lanche lá, tal, que a gente viu. Fica registrado que Deus ouviu as nossas orações e Deus mesmo assim, né, teve misericórdia e abriu essa porta pra você. Então, se dedica aí. Resumo da história, meu irmão. O rapaz trabalhou lá só 2 semanas. E aí começou o carnaval lá. Acho que o rapaz não era tão firme na fé assim. Deu uns perdidos aí no carnaval e não apareceu e foi demitido. Então, meus irmãos, olha pra você ver que a história é engraçada que ele contou. Eu pensei comigo que o rapaz terceirizou o jejum, né? Chamou os 2 irmãos ali pro jejum com ele e terceirizou. Deixei eles jejuar que eu fico aqui de boa. Então, meus irmãos, é muito interessante porque Deus honrou quem estava no propósito. Então, o que eu quero deixar para você é que se você está aí no jejum, você tem orado para uma pessoa aí que também, talvez uma pessoa se converter, não se esqueça que Deus está ouvindo sua oração. Às vezes parece que a gente está no propósito, orando por um parente, né, por uma pessoa que não se converte, que não sai ali das drogas, da bebida, que é uma pessoa que não se emenda, mas saiba que Deus está ouvindo as suas orações. Saiba que Deus, ele não nos abandona, né? Porque lá no livro de Isaías vai dizer, né? Pode uma mãe que amamenta seu filho abandonar ele? Todavia, eu não me esquecerei de ti. Então, meus irmãos, Deus ouve a oração, mesmo que os outros não cumpram a sua parte. E Deus, ele honra quem cumpre o seu propósito. Né? Porque a promessa ali é clara ali, lá no versículo que a gente começou. Honrarei aqueles que me honram. E como, meus irmãos, pode estar perguntando, mas como que Deus honra? Deus honra com a sua presença. Ele caminha mais perto de quem anda no seu propósito. Com autoridade, com autoridade espiritual, né? Porque José, ele saiu da prisão e governou o Egito. Olha para você ver que autoridade. Terceiro, com frutos eternos. Ou seja, a sua vida, ela vai impactar gerações, né? Porque como que é lembrado a pessoa que é crente de verdade, né? Como que a pessoa lembra? Falou, meu avô, meu pai foi um homem de Deus.
E muitos ali lembram, e a sua vida, meus irmãos, o seu legado ali diante de Deus, ele impacta gerações. E quarto, com recompensa no céu, né? Lembra lá do servo bom e fiel de Mateus capítulo 25, versículo 21, né? Que ele fala assim, bem-estar, servo bom e fiel. E, meus irmãos, Deus, ele não nos honra com honra barata, não é com fama, nem riqueza, assim, necessariamente, né? Deus, ele é dono do ouro e da prata, nós sabemos disso. E a honra que vem de Deus é uma honra que ninguém pode tirar de você, que é ali, é a entrada para a vida eterna. E muitos hoje, meus irmãos, eles querem a bênção sem um propósito. Eles querem um milagre sem a obediência. Né, meus irmãos? É aquela que a gente costuma sempre ouvir na igreja, né? Uma pessoa quer uma bênção quando chega na igreja, mas ele não quer o dono da bênção, ele não quer servir o dono da bênção, ele só quer a bênção dele, conseguiu o que ele quer e tchau pra igreja, tchau pra Deus. Então, meus irmãos, se o Espírito Santo hoje está falando com você, está falando ao seu coração, volte ao seu propósito. Retoma aí, meus irmãos, o que você abandonou e não desista no meio do caminho. Talvez você tenha começado bem, mas o cansaço, a decepção ou o pecado te tiraram do caminho. Então, meus irmãos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo assim, ó. Senhor, hoje eu quero cumprir o teu propósito que o Senhor tem para minha vida. Perdoa, meu Deus, pelas vezes que eu me desviei, que eu priorizei a minha vontade. Hoje eu decido te honrar com obediência. E, Senhor, me dê forças, coragem e perseverança para ir até o fim. E que eu possa ouvir um dia da sua boca, Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Amém, meus irmãos? Obrigado você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Toda semana eu estarei trazendo uma mensagem, todas as segundas-feiras. Eu peço que você se inscreva no nosso canal e não deixe de curtir, de comentar e compartilhar. Deus abençoe a todos.